Olá, está começando mais um Universo da Leitura, um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. O programa de hoje vai tratar sobre um assunto que divide opiniões. Isso mesmo, tatuagens. Essa arte que muitos amam e outros nem tanto, existe há séculos. Mas onde surgiu e como? Isso nós iremos descobrir na matéria produzida pela repórter Gabriele Corradini. Confira agora. Usadas com finalidades variadas, as tatuagens podem servir para registrar um momento especial, fazer uma homenagem a alguém ou simplesmente para enfeitar o corpo. Mas o que muita gente não sabe é que elas surgiram bem antes de Cristo. A tatuagem mais antiga que se tem registro foi descoberta apenas em 1991, no cadáver congelado de um homem da Idade do Cobre. Foram encontradas várias linhas que recobriam diversas regiões do seu corpo. A hipótese é de que as marcas tenham sido feitas através da fricção de carvão, e a finalidade dos desenhos é ainda mais curiosa: uma espécie de tratamento médico para diminuir a dor. As questões culturais são muito frequentes nas tatuagens. No Havaí, por exemplo, quando as pessoas estavam de luto, elas tatuavam 3 pontos na língua. Já na Nova Zelândia, o povo nativo da região, chamado de Maoris, tatua o rosto não só como uma forma de expressão, mas também como uma maneira de identificar as famílias às quais pertencem. A outra curiosidade inusitada relacionada à tatuagem é que quanto mais tatuagens uma pessoa fizer, menor a chance dela pegar alguma infecção, pois os furos aplicados na pele ajudam a fortalecer o sistema imunológico. A ação é semelhante à da vacina. No entanto, os pesquisadores alertam de que não adianta uma pessoa fazer várias tatuagens para se proteger de uma gripe, até porque logo na primeira tatuagem, o sistema imunológico ainda não vai estar resistente e pode ficar mais suscetível a adoecer. Quem também aparece sempre com muitas tatuagens são os jogadores de futebol, mas essa prática já provocou polêmicas entre os especialistas na Alemanha. Inclusive, por lá houve quem defendeu e insistiu que os clubes proibissem os jogadores de terem algum desenho no corpo. Os profissionais alertam que a tatuagem causa problemas no rendimento e na recuperação física. Mas falando em tatuagem, a pessoa mais tatuada do mundo é um australiano chamado Luke Diamond Rich, que passou mais de 1000 horas modificando seu corpo, incluindo pálpebras, orelhas e gengivas. No Brasil, o detentor desse título é o paulista Fernando Franco de Oliveira, que tem 99% do seu corpo coberto. Ele começou aos 18 anos de idade e até agora já gastou R$80 mil. Já as mulheres mais tatuadas do mundo são as canadenses Christine Colorful e a americana Julia Knowles. Ambas têm 95% do seu corpo preenchidos com cor. Inclusive, já teve até alguém que dedicou seu corpo para fazer tatuagens baseadas em personagens da Disney. O americano, chamado George Rieger, possui mais de 1000 tatuagens da Disney, incluindo todos os 101 dálmatas. Mas diante disso tudo, o que dizer das tatuagens que brilham no escuro? Pois é, apesar de no Brasil a prática ainda ser recente, no exterior elas já estão bem popularizadas. A tatuagem consiste em uma tinta especial que só é vista no escuro ou na presença de luz negra, mas fique tranquilo que as substâncias da tinta não causam nenhum prejuízo à saúde, apesar dos cuidados serem dobrados. O que mais preocupa na realidade é que os seus preços são mais altos do que uma tatuagem normal. Mas falando em Brasil, a história da tatuagem aqui é bem mais recente. Os tatuadores associam a chegada da tatuagem no país com a chegada de um dinamarquês em 1959. Apelidado de Mr. Tattoo, Luke logo começou a demonstrar as suas técnicas de pinturas na cidade de Santos e hoje é um dos nomes mais importantes para a tatuagem nacional. Mas o fato é que as tatuagens estão cada vez mais popularizadas. No Brasil, no exterior, adultos, jovens ou idosos, todos com o mesmo desejo em comum: registrar uma arte no corpo. Com o passar dos anos, a arte de tatuar evoluiu
E através desse processo surgiram diversas técnicas e inúmeros estilos de desenhos. No Top 5 de hoje você vai conhecer os estilos de desenhos mais usados pelos tatuadores. Assista agora. 5, 4, 3, 2... Boa viagem, meninos. Boa viagem. Olá, o universo da leitura dessa semana é sobre o mundo da tatuagem. E o Top 5 fez uma lista de 5 estilos de tatuagens que você deve conhecer antes de fazer uma. Começamos pelo 5º lugar, com o chamado estilo tradicional ou old school. A característica dessa tatuagem é ter poucas cores com contornos mais grossos. Os desenhos mais conhecidos são as caveiras, os corações normalmente transpassados com um punhal, âncoras e barcos. No 4º lugar, temos uma releitura do old school, o new school, que surgiu explorando novos temas dos desenhos e com muita influência dos quadrinhos e da arte de rua, além de misturar cores vibrantes e com traços mais delineados. No 3º lugar, temos o estilo de tatuagem aquarela, que são inspiradas em pinturas feitas com tintas diluídas em água. À primeira vista, elas parecem serem bem simples, mas exigem técnicas e muitos cuidados. No 2º lugar, temos o estilo pontilhismo, onde as imagens são construídas, como o próprio nome já diz, com pontos e muitos detalhes. Uma das características desse estilo é que a arte dos desenhos normalmente são em preto e branco. Em primeiro lugar, ficou com fotorrealismo, estilo de tatuagem que retrata rostos com um resultado muito próximo da realidade. É considerado um dos estilos mais difíceis de serem feitos, porque se o tatuador não for bom ou for iniciante, o resultado pode ser monstruoso. Este foi o Top 5 sobre estilos de tatuagem. Espero que tenham gostado. Curta a nossa fanpage, lá você pode acessar todas as matérias do programa e materiais exclusivos. Até a próxima! É muita criatividade, não é mesmo? Então vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o universo da leitura desbravando o mundo das tatuagens. Oi pessoal, meu nome é Franciele Fanaia, eu sou estudante de Comunicação Social, Produção Editorial na Universidade Federal de Santa Maria. E o meu trabalho de conclusão de curso, ele fala sobre protagonismo feminino. Foram escolhidas 4 protagonistas, mulheres da vida real. Cada capítulo da história em quadrinho vai contar a história de uma delas. Decisões, sonhos, conquistas, família, histórias reais delas que façam com que elas se entendam e que as pessoas que estão lendo a história em quadrinho entendam também elas como protagonistas, já que nosso protagonismo ele é muito feito por estereótipos. Essas mulheres, elas me passaram as suas histórias de forma muito generosa e depois o meu papel criativo é de traduzir essas histórias para o desenho, tratar a mulher real como protagonista da sua própria vida, dessa nova sociedade que a gente está construindo de forma colaborativa. Estamos de volta. Muitos dizem que as tatuagens nos estimulam a mudanças, nos inspiram. Essa questão da inspiração é tão interessante que a acadêmica do curso de produção editorial, Natália Beck, escolheu esse tema para o seu trabalho de conclusão de curso. Confira agora a conversa que o nosso repórter Antônio teve com ela. A tatuagem é com certeza uma das formas mais particulares de expressão. Independente do seu estilo, tamanho, forma e cores, ela expressa visualmente na pele todos os gostos, sentimentos e significados que ajudam a formar a identidade do indivíduo. Foi baseado em características como essa que a acadêmica de Comunicação Social e Produção Editorial Natália Beck pensou seu trabalho de conclusão de curso, um documentário sobre a tatuagem e a sua força como expressão e arte. Natália, seja bem-vinda ao Universo da Leitura. Obrigada. A primeira pergunta, eu queria saber como tu está pensando no processo desse trabalho, as etapas que tu já realizou, os contatos que tu fez. Eu fiz os contatos com pessoas que possuem uma profunda relação com a tatuagem aqui em Santa Maria. Não necessariamente todos os participantes são aqui da cidade, mas que habitam aqui e que têm uma relação pessoal e profissional com o tema. Eu já gravei as entrevistas, né, com depoimentos e gravações também da performance artística. Tô no processo, já decupei, tô no processo da edição e da produção musical, que é a trilha sonora que vai ser composta por alunos da música e tecnologia aqui da UFSM. Vai ser uma interdisciplinariedade. E por que a tatuagem como tema? Qual que é a tua aproximação com esse universo artístico? Então, eu tenho uma relação muito intensa assim, com a tatuagem. Desde criança, acho que uns
6, 7 anos, eu tive o primeiro contato pela televisão. Era um programa, tipo um reality show assim, de tatuagem internacional. E eu achava o máximo aquilo, assim, uma pessoa ser totalmente diferente, assim, tipo, fora do comum, assim, das pessoas comuns, esteticamente, né? E eu achava aquilo incrível, como é que um desenho vai ficar na tua pele por toda a eternidade, assim, sabe? E sempre achei incrível a forma de usar o corpo como expressão, assim, expressão da identidade fisicamente, sabe? E também, paixão também pela modificação corporal mais extrema, aquela estética fora do padrão, assim. E então eu sempre sempre pesquisei, sempre, assim, pessoalmente, sabe? E eu tinha muito desejo de algum dia estudar, mas tipo, estudar, digamos, só teoricamente mesmo, assim, através de pesquisa e tal. E através do curso de produção editorial da universidade, eu tive acesso ao audiovisual e eu acabei me apaixonando. E eu sempre fui muito fã de filmes e tal, e documentários. Então eu pensei, nossa, agora é a chance de unir as duas paixões, assim, tipo audiovisual e tatuagem. Como um trabalho acadêmico, o que tu acha que ele vai fazer os espectadores refletirem e o que ele agrega também para o campo da comunicação? Então, pelo que eu pesquisei e pelo que eu tive contato dos depoimentos das pessoas, elas sempre comentaram que é muito difícil ter algum produto que fale desse assunto e que fale, como eu te falei, na linguagem mais bonita, assim, digamos. Eu acho que como futura comunicadora, como a gente fala também em aulas, assim, questão de gênero, questão de etnia, a gente esquece muito de falar sobre essas pessoas, sobre identidade e pessoas que estão à margem da sociedade. E eu acredito que muito dessa marginalidade imposta em cima delas é por falta de informação. Então eu acho que como futura comunicadora, e por gostar desse assunto pessoalmente, eu acho muito importante falar sobre tatuagem, falar sobre modificação corporal mais extrema, falar sobre a importância do uso social do corpo, né? Usar o corpo interligado com arte, sabe? Expressão. E isso vai ajudar tanto no indivíduo se aceitar, né? E mostrar para o mundo quem ele realmente é por fora, né? E eu acho que fazendo um produto assim, um documentário poético que fale nessa língua, que dê uma outra visão sobre o assunto, vai proporcionar um novo olhar e talvez as pessoas fiquem mais assim informadas e também respeitem o próximo, né? Que é bem importante. E depois de pronto, onde é que o pessoal pode encontrar o documentário para assistir? Então, eu tô com ideia de inscrever algum festival, por isso eu não posso soltar agora na internet, mas depois disso vai passar na TV Campus, um programa de documentário na TV Campus. Vai ficar disponível no YouTube, pode ser compartilhado para quem quiser. E talvez tentar também em algumas emissoras de outras universidades. A gente te deseja sorte no processo que tem de trabalho e a gente espera logo poder ver esse produto aqui no Universo da Leitura e na TV Campus e no mundo afora. Tá bom, muito obrigada. As tatuagens também são temas de livros. Hoje o nosso booktuber Bruno Stens traz a sua visão sobre 2 artigos que relacionam tatuagens, comunicação e expressão. Confira agora o quadro Metaforizando Pensamentos. Olá para você de casa, aproveitando o tema de hoje, eu vou falar sobre 2 artigos que falam sobre tatuagem. O primeiro se chama Tatuagem, Comunicação e Criação, fatores que levam à expressão da individualidade na pele. Então aqui a gente inicia sabendo que as tatuagens, com o passar dos anos, foram criando outros significados e que hoje é muito comum nos adolescentes, né? Então as tatuagens ajudam a gente a construir a nossa identidade, que é basicamente como o mundo nos enxerga e como a gente quer se expressar nele. A gente sabe então também que os povos sempre utilizaram tatuagens para se diferenciarem e se identificarem.
Costumamos ver também tatuagens em celebridades, atores, jogadores de futebol principalmente. Então às vezes a gente quer botar uma tatuagem no corpo para mostrar a nossa admiração, para ter aquele ator ou aquele jogador perto da gente, né? Inclusive é bom falar que apesar de a gente ter esse tema tão difundido, tem religiões e pessoas que condenam esse ato. Então, na verdade, só basta ter respeito e tentar entender que a pessoa pode colocar no corpo dela o que ela quiser. Vale a pena também considerar que a gente costuma muito julgar quem está perto da gente e usa tatuagem, por a gente não gostar da tatuagem da pessoa. Mas quando essa pessoa em questão é uma celebridade ou um jogador, por exemplo, a gente não fala nada, né? É basicamente aquela censura seletiva, que a gente só quer censurar quem está perto e quem está longe a gente deixa passar porque é celebridade e a gente adora essa pessoa. Fica o recado para não censurar o corpo alheio. Então nesse artigo também a gente vai saber que a tatuagem é a mensagem e o corpo é o meio, né? Por causa que a tatuagem está gravada na gente. Então a gente vai ter vários significados. O que para mim pode ter um significado da minha tatuagem, para você de casa pode ter outra interpretação. Inclusive não são só desenhos que a gente tem no corpo que são tatuagens. Por exemplo, textos também podem vir a calhar. Quantas vezes a gente já viu alguma pessoa que escreveu o nome da namorada, namorado, filho, pai, mãe, algum parente, por causa que essa pessoa ama esse parente, então é uma forma também de carinho, de admiração. Há também formas mais poéticas de falar sobre a tatuagem. Há quem diga que além da gente marcar o corpo com esses desenhos, a gente também marca a alma, que é algo mais transcendental. Inclusive, nesse artigo aqui, a gente vai saber sobre que o nosso corpo físico não é o único meio que dá pra gente fazer uma tatuagem. Tudo que a gente pode tatuar é um corpo. Por exemplo, as paredes de uma cidade ou galerias. Então a gente sabe que a tatuagem é o ato de marcar e gravar. E assim, muitos artistas usam dessa arte para expor suas ideias e para conversar com o seu público. O grafite é legal de ser citado, porque é uma arte que as pessoas vão fazer nas paredes e muros espalhados pela cidade. Então, através dessa arte, esses artistas vão tentar nos mostrar alguma coisa. Grafite é uma ótima arma contra os problemas sociais também. Então, às vezes, a gente passa por esses grafites e a gente fica vendo a beleza deles. Em geral, a gente não costuma interpretar tão bem o que o assunto está dizendo, porque às vezes a gente não tem contato com esses problemas. Mas sim, tem muito significado e não é à toa que um artista vai lá e desenha nas paredes. A gente sabe que esses grafites ajudam na constituição de identidades de grupos ou de pessoas que estão sozinhas. Elas querem dizer alguma coisa pra gente. Então a gente vê, por exemplo, o exemplo do João Dória, que é o prefeito de São Paulo, que no projeto dele, chamado Cidade Limpa, ele vai lá e apaga todos os grafites que tem pela cidade. Aí não faz muito sentido, gente? Deixa a cidade cinza, feia e sem arte, sem cultura. Basicamente, o grafite é uma forma política de se protestar contra alguma coisa. E os políticos não querem que a gente fale dos problemas da cidade, então aí eles vão tomar essas medidas que não têm fundamento. Isso tudo faz a gente pensar também sobre por que grafite é mais aceito que pichações, por exemplo. Embora haja contradições, dependendo do caso, a gente pode entender também as pichações como forma de protesto e também como arte sim, só que uma arte que é considerada suja. Vale a pena também fazer a seguinte consideração sobre as tatuagens e o trabalho, gente? Tem muita empresa que não emprega ninguém, que tenha tatuagem. Aí eu me pergunto, e pergunto pra você aí de casa, o que tem a ver tatuagem com a competência da pessoa? Mas enfim, as religiões também, algumas vão proibir, vão achar que não pode fazer isso, mas é daquele velho pensamento que a gente tem que partir, respeitar e deixar cada um fazer o que quiser com o seu corpo, se a pessoa tem consciência e quer fazer. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do quadro de hoje. Se inscreva no canal e coloque no campo de comentários o que você achou do programa. Até o próximo, tchau! Depois de todas essas informações, dá até vontade de fazer uma tatuagem. Por isso, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos.
Estamos de volta com o Universo da Leitura para vocês. Então me conta uma coisa. Você já pensou em fazer uma tatuagem? Anda sem inspiração ou nunca pensou no assunto? Então se liga na Sessão das 10, pois a nossa repórter Emanuele tem boas referências audiovisuais para te dar algumas ideias. Olá pessoal, esse é o Sessão das 10, um lugar pra gente falar sobre audiovisual. Então pega a pipoca, o refrigerante e se prepara, porque se você tá pensando em fazer uma tatuagem, mas tá sem ideia, eu aposto que até o final desse quadro você vai ter alguma coisa em mente. Esse mês a gente separou vários filmes e séries que têm alguma relação com tatuagem. O primeiro da nossa lista é Amnésia. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. If we talk for too long, I'll forget how we started. Next time I see you, I'm not going to remember this conversation. What's the last thing that you do remember? My wife. That's sweet. Dying. Esse filme conta a história de um cara que tem uma doença chamada amnésia anterógrada. Essa doença impede que você crie memórias recentes. Digamos que esse filme seja uma versão bad daquele filme, como se fosse a primeira vez que tem o Adam Sandler e a Drew Barrymore. E onde entram as tatuagens? Bom, o Leonard não tinha um Adam Sandler para gravar fitas para ele, então ele tatua na pele informações importantes, porque desgraça pouco é bobagem. Além de ter essa doença, o cara ainda tá perseguindo outro cara que é acusado de assassinar sua mulher. O próximo filme faz parte de uma saga queridinha para os amantes do cinema de todo mundo, Dragão Vermelho. These attacks were highly organized, the victims carefully chosen. This one is gonna go on and on. That's the same atrocious aftershave you wore in court. O filme conta a história de Will Graham, um agente do FBI que precisa contar com a ajuda de Hannibal Lecter para desvendar uma série de assassinatos. E se você tá pensando, ué, mas esse filme não era com a Judy Foster? Você não tá tão maluco assim. Esse filme faz parte da mesma série, só que ele foi lançado em 2002. E o filme com a Judy Foster foi lançado em 91 e se chama O Silêncio dos Inocentes. E o que tatuagem tem a ver com tudo isso? Bom, eu vou deixar que você descubra assistindo o filme, sem spoilers. E se você estiver procurando algo mais hard, digamos assim, com mais conteúdo, nós separamos 2 documentários sobre tatuagem. O primeiro documentário é resultado de um TCC e se chama Do Porto à Pele e trabalha a história da trajetória da tatuagem no Brasil, desde a chegada do Porto em Santos até os dias atuais. Esse documentário é de um aluno da UFSC chamado Thiago Gisoni e super vale a pena. Outro documentário legal para quem gosta de acompanhar as questões históricas da tatuagem se chama Tattoo Nation. We're driving away from the beach. My daughter says, "Hey, Dad, are we on the lam?" And I said, "Yeah, baby, we're on the lam." Esse documentário conta como se desenvolveu um estilo black e grey. E tem entrevistas com caras que são ícones na área, que contam histórias muito boas de, por exemplo, como eles se tatuavam com maquininhas de tatuar que eram feitas a partir de gravadores velhos. E pra encerrar, a gente vai dar uma dica pra quem gosta de maratonar. Mas lembrando, a gente já tá quase no final do semestre, então se for maratonar, faça com responsabilidade. E a nossa dica de coisa maratonável é Ink Master. É tipo um Masterchef, só que ao invés de panelas, os competidores usam dermógrafos. Pra quem não sabe, dermógrafos são as maquininhas que se usa pra fazer tatuagem. Ink Master já tá na 8ª temporada e a gente não cansa de ver os competidores inventando desenhos. E eu sempre me pergunto de onde eles tiram tanta gente disposta a ser tatuada sem poder escolher o que vai tatuar. We're traveling the entire country finding the best artists. You all are going to experience a brand new form of competition under pressure. Oh, damn it, dude. Did you have a meltdown? We've got 3 great local... E aí, gostaram das dicas? Ficaram inspirados com vontade de fazer alguma tatuagem com os filmes? Se você tem alguma tatuagem igual a de um filme, ou mesmo inspirada, conta pra gente lá no Facebook do Universo da Leitura. A gente vai adorar saber. Por hoje é isso e até a próxima! Depois de viajar pelo mundo significativo e mágico das tatuagens, o nosso programa fica por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Até a próxima!